Mais uma noite, todas são a última. Deixa-me estar com os meus e com a minha música. Mataram mais um poeta. Eu vim de Braga, deixa a porta aberta. Tu tira bilhete se quer escutar essa meta. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Porta Aberta. Vamos no segundo episódio, rapazes e raparigas, como é óbvio. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que foram ver o nosso primeiro episódio. Já conta com 70 visualizações, algo que eu não estava à espera, por isso agradeço do fundo do coração a todos vocês que perderam um bocadinho do vosso tempo para ver o episódio. E isto é algo que eu quero fazer com bastante frequência, pois quero debater assuntos interessantes, quero debater não só assuntos, mas falar assuntos que acho que são importantes nós falarmos num filtro que normalmente não é falado. E também com isto quero trazer coisas novas, perspectivas novas e etc, coisas que já falei no primeiro episódio. Se vocês estão curiosos e não viram o primeiro episódio, já sabem, vão aqui ao nosso canal, deixem o vosso seguimento e é mesmo isso, família. Estejam atentos no nosso Instagram. Antes de lançarmos um episódio, eu deixo uma caixa de perguntas para coisas, curiosidades que vocês possam ter, e assim também podemos falar um pouco disso nos episódios do podcast. E muito em breve teremos o nosso primeiro guest aqui no podcast. Como é óbvio, eu não vos vou dizer quem é, porque é surpresa, mas assim que tiver tudo confirmado, será-vos informado, que é para podermos andar, ok? Hoje, antes de debatermos ou de falarmos sobre os assuntos que eu tenho aqui para falar com vocês, porque tenho aqui mesmo tudo direitinho, vou responder às duas perguntas que nos deixaram no questionário. A primeira pergunta foi feita The King My Friend. Um abraço aí para o Jorginho. E aqui a primeira pergunta é se eu acho que aquilo que eu vou aprendendo a nível de linguagem aqui na Suíça, não é? Para quem não sabe, eu estou imigrado na Suíça. A nível de linguagem, aquilo que eu vou aprendendo no dia a dia, se eu acho que é suficiente. Não de todo. É assim, eu já estou aqui faz mais ou menos 1 ano e 1 mês. E aquilo que eu vos posso dizer é que a linguagem, ou neste caso, na zona onde eu estou, fala-se francês, é das coisas mais importantes a aprender, e não só a aprender, como constantemente vocês tentarem evoluir. E eu vou explicar porquê. Vou também explicar porque é que o que vocês aprendem no dia a dia não é suficiente. Primeiro ponto é que a oportunidade que vocês procuram de emprego ou de trabalho, ou chamem aquilo que vocês quiserem, vai também ser determinada a partir do momento que vocês começam a dominar a língua, seja o francês, seja o alemão, depende da parte que vocês estiverem na Suíça, não é? Mas predominantemente, há mais línguas que se falam na Suíça, mas predominantemente é o francês e o alemão. E o italiano também, como é óbvio. Se vocês dominarem estas 3 línguas, eu garanto-vos que a vossa oportunidade na Suíça acabará por ser muito maior do que o normal. Mas, voltando à questão, se vocês ficarem com o francês do dia-a-dia, como eu conheço, por exemplo, muitos imigrantes portugueses que cá estão que nem sequer falam bem o francês, vocês vão se limitar a ter uma oportunidade de emprego ou de trabalho muito menor do que aquela que se calhar vocês esperam. Como é óbvio, isto depois também vai... O que determina isto é a vossa vontade de querer aprender ou a vossa vontade de querer se ingrar na vossa carreira profissional, não é? Mas eu falo por mim. Considero que já sei falar bem o francês, mas como é óbvio, estudo sempre um pouco todos os dias ou quase todos os dias para poder melhorar, para que a oportunidade que eu tenho na minha carreira profissional seja cada vez maior. Porque se vocês diminuírem a dificuldade que vocês têm em dominar a língua, garantem também uma maior percentagem de o emprego da vossa carreira profissional ser melhorada, não é? Sem dúvida alguma. E se vocês dominarem a língua, vai fazer com que o vosso emprego, a vossa carreira profissional, à medida que o tempo passa e à medida que vocês vão melhorando, se melhor, ok? Por isso não façam como muitos imigrantes que eu vejo aqui portugueses que se limitam a aprender o francês do dia a dia e ficam por ali, mas sim procurar estudar um pouco todos os dias ou sempre que vocês tiverem tempo, para que a oportunidade para vocês seja melhor do que a média no geral, ok? Segunda pergunta foi se
se existe um sistema de reforma na Suíça como nós temos em Portugal, por exemplo, o PPR. Para quem não sabe o que é o PPR, PPR é o Plano de Poupança Reforma, que é um programa que nós temos em Portugal. Sim, na Suíça existe e assemelha-se bastante ao PPR. E o sistema de pensões tem 3 pilares aqui na Suíça. Pilar número 1 é o seguro da velhice, sobreviventes e de invalidez, também conhecido por AHV ou DI, que é obrigatório e fornece um nível básico de segurança financeira. Este pilar é financiado através das contribuições dos trabalhadores e empregadores. O pilar número 2 refere-se ao seguro de benefícios ocupacionais e também é obrigatório, pois que este complementa as pensões do pilar número 1. Este ajuda a manter o padrão de vida que as pessoas têm durante a reforma, ok? O pilar número 3 tem uma grande diferença entre o pilar número 1 e o número 2, porque ele é dividido em 2 subgrupos, ok? Mas este pilar número 3 é o pilar privado. É voluntário, não é? Não é obrigatório para toda a gente. Este é só único e simplesmente voluntário e permite que toda a gente que faça as contribuições adicionais, por exemplo, à medida que vocês vão trabalhando no vosso recibo do final de cada mês, vocês vão ter lá as deduções, não é? Mas como este é voluntário, vocês têm que avisar o vosso empregador. E este tem umas contribuições adicionais para garantir uma reforma mais confortável, ok? O pilar número 3 é dividido, como eu estava a dizer, em 2 subgrupos. Esta forma de poupança é restrita, que é o pilar 3A. Ela é restrita porque permite que as contribuições sejam deduzidas do imposto de renda que é do salário, com um limite máximo anual de contribuição. Okay? Ele tem um limite que vocês não possam ultrapassar esse limite no final do ano, não é? Vocês não podem ultrapassar esse limite dessa contribuição que vocês decidem voluntariamente de dar para o pilar. Este é o pilar 3A, ok? Os fundos deste pilar 3A acumulados normalmente não podem ser retirados antes da reforma, exceto em circunstâncias específicas, como se forem comprar uma casa ou se vocês quiserem se tornar autónomos, ou, por exemplo, um trabalhador independente neste caso. E depois temos o outro grupo, que é o pilar 3B, e este é o que é mais flexível, porque não tem limites de contribuição, vocês podem contribuir durante o ano o valor que vocês quiserem, ok? Não tem limites de contribuição ou deduções fiscais. Os indivíduos podem retirar os fundos a qualquer momento, tornando uma opção mais livre para a poupança. Daquilo que eu tenho conhecimento, este pilar é muito utilizado por muitos imigrantes portugueses, porque uma vez que terminam a carreira profissional aqui na Suíça, não é? E decidem voltar a Portugal, eles decidem retirar estes mesmos fundos para poderem levar então aqui um money de volta para Portugal e poderem continuar uma vida, pronto, talvez abrirem um negócio ou levarem uma vida independente, criarem o seu próprio emprego, etc, etc, ok? Mas depois em Portugal, por exemplo, temos uma coisa que é bastante utilizada pelos imigrantes, que é o programa Regressar. Eu não sei se vocês conhecem isto. O programa Regressar é uma série de incentivos que apoia a integração dos portugueses, ok? Pessoas que tiveram bué de anos fora de Portugal. Este programa ajuda para que as pessoas que estiveram muitos anos fora, quando voltam a Portugal, é quase como um programa de, não vou dizer de reabilitação, mas de reintegração social das pessoas, porque muitas delas, pronto, tiveram que se adaptar a culturas diferentes de outros países, etc. E este programa, uma das vantagens que ele tem é que permite a exclusão de 50% do rendimento recebido de trabalho dependente, ou seja, 50% do rendimento que vocês receberam, neste caso se vocês foram imigrantes, vocês podem o excluir, o que é muito bom, não é? Porque pronto, são taxas fiscais e impostos e etc, que dependendo do valor que vocês trazem, acaba por fazer muita diferença, não é? E rendimentos de negócios também e profissionais por um período de 5 anos. Depois de 5 anos, muito provavelmente já não é possível, ok? Além disso, este programa também dá um suporte financeiro para a contratação de imigrantes. Vamos supor que vocês estiveram imigrados e vocês não juntaram dinheiro ou não conseguiram, neste caso, juntar dinheiro para que quando voltassem vocês tivessem um pé de meia ou para vocês poderem criar o vosso próprio negócio ou algo do género. Este programa também ajuda financeiramente, existe um suporte financeiro, como é óbvio, vocês têm que preencher os requisitos.
para a contratação dos imigrantes e auxílio na viagem de regresso no transporte de bens pessoais que vocês possam ter, neste caso no país estrangeiro, a voltar para Portugal. Existe uma linha de crédito específica para imigrantes que estejam nessas condições e que voltem para Portugal, e essa linha de crédito chama-se a linha de crédito regressar. Pronto, o programa chama-se regressar, ou seja, a linha de crédito tem o mesmo nome, ok? Isto muitas vezes é para incentivar a criação de novos negócios ou empresas feitas por estes mesmos imigrantes que regressam a Portugal, e onde vocês, como é óbvio, vão ter mais requisitos. E se vocês, por exemplo, são um imigrante que estiveram fora de Portugal durante vários anos e quando voltaram têm uma ideia de um negócio ou de uma empresa, vocês podem então recorrer a esta linha de crédito regressar para poderem criar um novo negócio, uma empresa ou algo do género, sendo que vocês vão ter requisitos. Existe outra cena que é o estatuto de residente não habitual. Isto dá um regime fiscal completamente diferente de um cidadão normal em Portugal, ok? É vantajoso maioritariamente para os pensionistas, quando se diz pensionistas é para as pessoas que estão na reforma, ou outros rendimentos também, mas maioritariamente para os pensionistas, e isto permite uma isenção total de impostos, em alguns casos, embora, se não me engano, no ano que passou, de 2024, existiram umas novas regras que foram implementadas para limitar a isenção de imposto fixo de 10% para novos beneficiários, ok? Ou seja, novos beneficiários muito provavelmente já não vão ter uma isenção total de taxas e impostos, mas vão ter aqui uma taxa fixa ou um imposto fixo de 10%. Espero ter respondido aqui às perguntas do meu bro, The King My Friend, a.k.a. Jorginho. Muito obrigado, Jorginho, mais uma vez. Um grande abraço aí para ti e para a família. E vamos passar então às temáticas que encontramos para debatermos aqui no podcast. Uma cena bem interessante que eu quero falar é a importância que Portugal dá à proteção de espécies que estão ou em vias de extinção ou que são protegidas. E vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, porque encontrei aqui um artigo bastante engraçado em relação a isto, que até é de perto de minha casa. Quem não sabe, eu sou de Braga, ou seja, Minho, está na casa, vocês já sabem, 253. Aquele artigo que eu encontrei foi que 3 homens foram condenados em Portugal porque mataram 6 lobos ibéricos. Para quem não sabe, o lobo ibérico é uma espécie protegida em Portugal, e ele está mais presente na parte do norte, mais concisamente no Parque Nacional da Peneda Gerês. E este caso aconteceu mais precisamente em Cabril, que é uma freguesia que existe no Gerês, ok? Pelo que eu percebi, eles foram condenados, ok? Porque mataram 6 lobos, inclusive não só os mataram, como também tiveram atos de crueldade. Por aquilo que eu consegui perceber no artigo, eles deixaram um dos lobos, ou mais do que um dos lobos, morrer à fome e privado de água, e outros deles também, infelizmente, espancaram-os até morrerem, ok? E como eu estava a dizer, o lobo ibérico é uma espécie protegida em Portugal, e se vocês cometerem um crime destes ou caçarem lobos ibéricos em Portugal, vocês vão ter graves consequências. Aquilo que podemos tirar a conclusão é que as penas variaram entre 7 meses e 2 anos de prisão suspensa. Para quem não sabe o que é prisão suspensa, normalmente imaginem, se eu não me engano, até 5 anos a pena de prisão poderá ser suspensa. Mais do que 5 anos em Portugal, eu depois até posso confirmar esta informação, mas eu acho que mais de 5 anos em Portugal é que já não pode ser prisão suspensa, mas sim terá que ser efetiva. E quando a prisão é suspensa, normalmente as medidas de coação significa que estas mesmas pessoas, se cometerem mais algum crime, seja ele qual for, que a pena de prisão deixará de estar suspensa e terá que ser efetiva. Eles usaram armadilhas de cabo de aço e iscas de restos de animais, incluindo carcaças de cavalos, ou uma carcaça de um cavalo, para os atrair, e que infelizmente mais tarde eles, ao ficarem presos nestas mesmas armadilhas, morreram de asfixia ou de fome, ou de falta de água, como eu estava a dizer. Ou seja, isto não foram homens que foram simplesmente à caça dos lobos, mas cometeram aqui, isto foi única e simplesmente por maldade, não foi mesmo por caça nem nada do género, mas ainda que fosse por caça, iam acabar por ser condenados também, seja por que motivo for, porque
tal como eu estava a dizer, o lobo ibérico é uma espécie protegida em Portugal. Um exemplo, imaginem que estes homens têm quintas perto desta zona onde estavam a sofrer com ataques dos lobos. Mas eu, pelo que eu estive a entender, é que os lobos em Portugal, o lobo ibérico em Portugal mais precisamente, normalmente já está tão habituado ao ser humano que ele próprio se afasta. Mesmo quando têm fome, eles próprios se afastam do ser humano porque sabem que o ser humano representa um perigo para eles e para a sua comunidade. Ou seja, eu não consigo perceber, neste caso, concisamente o que é que realmente se passou, mas sei que existem medidas para combater para combater estas situações sem terem que matar os lobos, sabendo eles também, muito provavelmente, que o lobo ibérico é uma espécie protegida. Ainda para mais nestas zonas onde existe talvez uma maior educação do povo rural. Qual é que é a importância do lobo ibérico para a nação? Este é um tema que é uma coisa que muitas das vezes a maior parte das pessoas não sabe. Eu até tenho alguma curiosidade acerca deste tipo de assuntos e como fica perto do sítio de onde eu venho, que é Braga, como eu já vos vim de vos dizer. Acabo por ter algum interesse neste tipo de situações. O próximo assunto que eu queria debater ou falar um pouco com vocês foi o assunto infelizmente, uma enorme desgraça do que aconteceu em Lisboa, que foi daquelas 3 pessoas que foram mortas a tiro na barbearia. E não importa a raça, o género, etc. Eu sei que as notícias gostam de implementar muitas das vezes de que raça que eram, de que género é que eram, whatever. Para mim isso não importa porque somos todos seres humanos e aquilo que eu... é assim, isto é um tema e é uma situação que, claro, nós não sabemos realmente o que é que se passou, mas... É assim, é um bocado difícil falar sobre isto, mas eu vou ter que falar no assunto em que... termos o sangue frio de fazermos uma coisa como estas, matarmos 3 pessoas, incluindo uma delas, uma senhora que estava grávida e estava dentro da barbearia, o outro era o barbeiro e a outra pessoa era um taxista. Eu acho que para chegarmos a um ponto destes nós temos que estar já num ponto em que não estamos a conseguir lidar bem com as emoções que nós temos. Não importa o caso, não importa o que é que aconteceu antes da situação. Sei que há umas especulações que é por causa de não ter cortado o cabelo ou algo do género. Se for por causa disso ainda pior não é? Mas estarmos a ver este tipo de situações em Portugal é um bocado chocante. E eu já sei que vocês vão falar porque a imigração e não sei o quê. Não, isto não tem nada a ver com a imigração, não tem nada a ver com os imigrantes. Ok? E sei que também vão falar porque X pessoa era de X raça ou tem uma cultura diferente, whatever. Isso não importa. Aquilo que importa percebermos aqui, primeiro, é a falta de regulamentação acerca do porte de arma em Portugal. Como vocês todos já devem saber, porte de arma em Portugal é ilegal, a não ser que vocês tenham o porte de arma, o que não é concedido a todas as pessoas e por qualquer e algum motivo. Ok? Eu próprio já tive-me a informar daquilo que é preciso para vocês terem um porte de arma e posso-vos dizer que é um processo bastante complicado. Mas já não é o primeiro caso que nós conseguimos ver aqui acerca de alguém balear alguém em Portugal. Mas um caso como este é extremamente grave, porque isto foi um crime que aconteceu praticamente na via pública. Infelizmente... acabou por tomar por consequência tomar a vida de pessoas que nada tinham a ver ao assunto, que estavam na mesma barbearia e perderam-se 3 vidas assim, neste caso 4, porque a senhora estava grávida. E agora a minha pergunta em relação a isto é: o que é que Portugal, como governo, com as suas forças... é um bocado difícil, porque mesmo as forças de segurança pública em Portugal neste momento estão a passar uma fase bastante complicada, onde os polícias não estão a ter aquilo que merecem, não estão a ter acesso às ferramentas que precisam para fazerem o seu trabalho da melhor maneira, e por isso fica um bocado complicado. E isto não se trata de estarmos a atribuir culpas. Muitas das vezes o próprio polícia que está a autuar alguém acaba por facilitar porque ele próprio não está a ser valorizado no seu trabalho. E isto dá espaço para muitas facilidades, para que muita coisa aconteça, nomeadamente a corrupção, não só das forças de segurança, mas também dos governantes.
Mas a minha pergunta é, qual é que... Porque este tipo de crimes, infelizmente, não é a primeira vez que acontecem em Portugal, estás a perceber? E quais são as medidas que estamos a tomar para fazer com que este tipo de situações deixem de acontecer? Nomeadamente, miúdos que andam com armas e andam-se a matar uns aos outros. Eu não sei se as pessoas sabem, mas existe, ou pelo menos o ano passado eu sei que existiu quase que uma pandemia de gangues de miúdos em Portugal, nomeadamente até na zona centro, em que andavam-se a matar uns aos outros, não só à facada, mas como também aos tiroteios. Muitas destas coisas não passam nas notícias, eu sei que algumas vão passando, mas eu não ando a ver medidas a serem implementadas para combater este tipo de crimes e este tipo de coisas de acontecerem. O que me deixa bastante preocupado. Mas é como eu estava a dizer, as forças de segurança também acho que já chegaram a um ponto em que torna-se muito, muito difícil de tomarem rédea destas situações acontecerem, não só em Lisboa, como no Norte, como no Sul, no Sul. Por isso, honestamente, eu não sei onde é que isto vai dar se as pessoas ou se os governantes não começarem a tomar medidas, e medidas essas que têm que passar para uma maior valorização das forças de segurança. Acho que campanhas de sensibilização seriam algo muito, muito bom e a optar. Ainda por cima, hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil de conseguirmos impactar neste aspecto. Mas eu fico bastante preocupado porque este tipo de situações só vai abrir caminho para que outras situações como esta aconteçam, estão a ver? E eu fico bastante preocupado porque tenho familiares em Portugal, cresci em Portugal, e ver o país com situações destas acaba por me preocupar bastante. Mas, enfim, não há muito a fazer nem a dizer em relação a este assunto. Eu acho que a solução passa por valorizar as forças de segurança em primeiro lugar, e os governantes têm que tomar uma medida em relação a isto, porque isto já começa a passar dos limites, e não só a passar dos limites, mas começa a fazer com que Portugal não seja o país seguro que as pessoas há muito tempo falavam que é. Claro que comparando com Brasil, México, países desse género, nós felizmente somos uns meninos, como se costuma dizer em Portugal, mas este tipo de ataques, principalmente na via pública, deixa-me bem preocupado. Bom, tenho aqui um outro tema que achei bastante interessante, que foi: uma em cada 4 escolas em Portugal estão a considerar retirar os smartphones às crianças na escola. Achei esta campanha bastante interessante. Isto foi feito através de um questionário ou uma sondagem nas escolas. Eu achei isto muito, muito, muito interessante, porque por causa do bullying e da falta de atenção dos alunos nas escolas. E acho que isto é uma campanha que pode sim ter pernas para andar. Eu acho que isto tem que passar também bastante pelos pais e, como é óbvio, por quem dirige as escolas, não é? Como o Ministério da Educação, principalmente. Eu acho que estas campanhas devem ser implementadas com mais frequência e devem ser faladas com muita mais frequência, porque, parecendo que não, isto faz uma diferença muito grande na maneira como as crianças, principalmente, interagem umas com as outras na escola. Principalmente com os vídeos, hoje em dia com a tiktokização das redes sociais, e muitas das vezes com certas determinadas coisas que vão acontecendo na escola, como o bullying, não é? Como todos nós sabemos. Porque hoje em dia a maneira como as crianças comunicam umas com as outras não é a maneira mais natural que o ser humano até hoje foi se desenvolvendo e criando. Nós somos animais, e somos animais sociais. Quando digo animais, claro, somos animais racionais. Mas eu acho que o ser humano sempre foi um animal social, ao ponto de termos uma maneira muito natural de comunicar, que é na fala, socializar com as pessoas, e hoje em dia somos capazes de estar sentados na mesma sala que alguém que nós, e em vez de estarmos a conversar, vamos estar a mandar mensagens e vídeos e etc. E agora parece que está na moda, vemos os vídeos no Instagram, nos Reels e no TikTok e mandamos, e isso acaba por ser tema de conversa. Ok, em muitas situações acaba por ser uma coisa bastante produtiva, mas eu acho que tem mais os seus downsides do que os seus upsides, para ser sincero. Por isso acho esta campanha bastante interessante. Acho que deve passar de uma em cada 4 estabelecimentos de ensino em Portugal para mais do que isso. Era muito bom. Acho que até, por mim,
isto é aquilo que eu partilho, como é óbvio, é a minha opinião. Eu acho que todas as escolas deviam proibir o uso do smartphone nas suas imediações, porque lá está, acho que isto faz uma interrupção bastante grande no desenvolvimento das crianças, da maneira como elas vão interagindo umas com as outras, da maneira como elas vão socializando umas com as outras, da maneira como elas acabam às vezes até por deturpar um sentido de realidade daquilo que vem nas redes sociais com aquilo que existe na realidade, como a fama e etc. Porque repara, muitas das vezes o que acontece é, imagina, eu vou dar um exemplo bué da vago, mas imagina que tu és um puto, tu estás na escola e até és uma sensação na internet. As pessoas acabarão por te tratar de uma maneira diferente do que aquilo que realmente tu deverias ser tratado, porque não é por seres uma celebridade ou por teres uma certa determinada fama na internet que tu tens que ser ou sentir-te mais do que alguém, não é? Mas isto até nos adultos passa, não é só nas crianças, mas eu acho que isto interrompe bastante um percurso natural do desenvolvimento social da criança ou das crianças. E existe aqui uma deturpação da realidade, porque elas acabam por sentir-se mais intituladas ou menos intituladas consoante o desempenho que vão tendo nas redes sociais. E eu acho isso uma cena bué estúpida, isso nem faz sentido nenhum. E eu, graças a Deus, sou dos anos 90 e sinto que as redes sociais foram implementadas, eu ainda estava na escola, mas eu não senti muito, mas pronto, isto pode ter sido o meu caso, mas eu não senti muito essa coisa da fama, ou de seres, acho que a fama ou o facto de seres conhecido na escola não passava muito mais pelos teus feitos não académicos, mas pelos feitos até muitas vezes desportivos da escola. Mas pronto, isto é aquele estereótipo que vocês já conhecem, que é os atletas acabam muitas das vezes na escola, nas primárias ou mesmo até na secundária e nas universidades ter um desempenho diferente, não é? E somos todos iguais, não é por até tu seres o melhor atleta da escola que tu tens que ser ou sentir-te mais do que alguém, não é? Mas pronto, este conceito da fama, este conceito de seres aclamado acaba por fazer-te sentir, fazer com que o teu ego se sinta de uma maneira que não é aquilo que realmente existe, não é? Mas isto depois também passa pela educação de cada um de nós e etc. Whatever. Mas com tudo aquilo que eu queria dizer é que eu acho que esta é uma medida bastante interessante e acho que tem que passar de 1 em cada 4 estabelecimentos de ensino para, se possível, 3 ou 4, de 3 em cada 4 ou de 4 em cada 4 estabelecimentos proibirem o uso dos smartphones, ok? O próximo assunto que eu queria falar aqui é uma cena que me apareceu no Instagram há poucos dias e depois eu investiguei um pouco mais, que foi que existem 12 bancos em Portugal que foram multados pelo Tribunal da Concorrência, que eu nem conhecia, mas basicamente 12 bancos em Portugal que foram multados em 225 milhões de euros. 225 milhões de euros por formarem um cartel entre 2002 e 2013. Por aquilo que eu percebi, os bancos, aquilo que eles fizeram, incluindo a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, eles trocavam informações uns entre os outros, mas trocavam informações confidenciais dos seus clientes para evitar a concorrência em produtos de crédito. Produtos de crédito esses que é, por exemplo, linhas de crédito ou campanhas em que faziam, pronto, vou dar um exemplo, mas aquelas campanhas que fazem 1% de taxa de TAEG num crédito e etc. Ou seja, eles basicamente andavam a partilhar informações confidenciais de clientes uns entre os outros para que não existisse uma concorrência muito grande em linhas de crédito. E isto prejudicou bastante os consumidores. A Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, colaborava com outros bancos para manipular os preços. Pois é. E isto foi muito mais do que uma década. Foi denunciado pelo banco Barclays, que foi dos únicos bancos que demonstrou remorsos, mas remorsos esses que os levou a chibar os outros concorrentes, não é? E a colaborarem com as autoridades, o que fez com que o Barclays não fosse multado. Agora, em relação a sentidos morais e etc., eu não sou ninguém para dizer absolutamente nada.
Eu acho que o Barclays, se teve também envolvido neste esquema, por muito que tivesse colaborado por as autoridades, eu acho que deviam ter sido multados também, mas quem sou eu para poder falar seja do que for, não é? Eu também não sei realmente o envolvimento que existiu e também não tenho que dizer nada porque eu não sou juiz, mas eu acho que existe uma responsabilidade destas entidades financeiras em, se não querem educar os seus consumidores, também não deveriam de tomar partido ou tomar proveito deles. Infelizmente em Portugal a iliteracia financeira é um caso bastante grave. Somos dos países com iliteracia financeira, com taxas maiores de iliteracia financeira na Europa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver quais é que são realmente as percentagens, e não só as percentagens, vocês também vão ver que existiram elementos no governo que votaram contra o facto de ser ensinado nas escolas literacia financeira. Isto foi algo que me chocou bastante. Pesquisem isso que vocês vão achar isso bastante interessante. Agora, vamos passar às multas, porque eu tive aqui acesso, mais ou menos, como é óbvio, as fontes serão sempre fidedignas até deixarem de ser, mas eu tive aqui acesso a alguns dos bancos e a que quantias estes mesmos bancos foram multados. A Caixa Geral de Depósitos, que foi considerada a maior culpada neste caso, foi multada em 82 milhões de euros. O banco BCP, que é o Banco Comercial Português, foi multado em 60 milhões de euros. O banco do Santander Tota foi condenado em pagar 35 milhões de euros. O BPI 30 milhões, o Montepio 13 milhões, o BBVA 2,5 milhões, o Banco Espírito Santo, que já teve dos maiores escândalos passados em Portugal, por incrível que pareça, foi condenado apenas a pagar 700 mil euros. O Banco BIC, que tem ações do BPN, foi condenado a 500 mil euros. A Caixa Central de Crédito Agrícola foi condenada em 350 mil. E o último foi a União de Créditos Imobiliários, que foi condenada a pagar 150 mil euros no meio desta situação. Ok? Acho isto uma situação bastante preocupante, e aquilo que eu vos quero dizer é que não é só o BES, apesar de ter tido aquele caso que teve, que tem que tem os casos de corrupção, ou chamem aquilo que vocês quiserem. Infelizmente há muitos bancos que estão envolvidos em vários esquemas destes, mas a realidade é que o consumidor é que sai sempre lesado no meio destas situações, porque muito provavelmente, claro, como eu estava a dizer, eu não tenho conhecimento nenhum neste mundo financeiro em relação a questões da lei, mas muito provavelmente vamos ser nós consumidores que vamos pagar pelos erros destes bancos, né? Infelizmente, assim como aconteceu com o BES e continua a acontecer até agora. Bom, o próximo tema que eu trago aqui tem a ver com o mercado de jogos de casino online em Portugal. Eu acho que as pessoas não têm noção da gravidade da situação que nós temos hoje em dia em Portugal acerca dos casinos online. Os casinos online têm sido um problema muito, muito, muito grave, principalmente para os jovens em Portugal. As pessoas não têm noção do que se anda a passar, e os grandes e maiores culpados desta situação são maioritariamente os influencers que vocês conhecem na internet, os youtubers ou influencers até das redes sociais, TikToks e etc. E eu vou-vos explicar porquê. Eu já estive mais ou menos envolvido neste mundo. Infelizmente também já tive esta mentalidade há uns anos atrás, quando estava em Portugal, e principalmente por estar a passar por situações financeiras um pouco difíceis, mas temos que começar a atribuir a culpabilidade às pessoas e fazê-las perceber que realmente estão a cometer um ato de influenciar jovens que muitas das vezes estavam na mesma situação onde eu estava. They don't know better than that. E infelizmente acabam por sucumbir a estas vidas de luxo ou pela ganância, chamem aquilo que vocês quiserem, não é? Mas o mercado de jogos de casino online em Portugal está a ter um crescimento significativo, e vou falar um pouco dos dados estatísticos que temos em relação a isto. Ou seja,
No primeiro trimestre de 2024, para falarmos sobre isto, já posso-vos dizer que temos receitas recorde. Receitas recorde estas onde o país gerou 260 milhões, ok? 260 milhões em receitas de jogos online. Isto foi apenas no primeiro trimestre. 260 milhões. No segundo trimestre, as receitas ainda subiram para 261,8 milhões. Ou seja, tivemos aqui um aumento de mais ou menos 27% em comparação ao ano anterior. Temos aqui um aumento de 27%, de quase 30% em relação ao ano anterior nestes trimestres. E agora eu pergunto-me assim, eu acho que as pessoas não estão a par das consequências que traz os jogos online, os jogos de casino online. Porque, como eu estava a dizer há bocado, os influencers muitas das vezes passam aqui uma imagem de que tu podes viver dos jogos de casino online. Infelizmente eu passei por essa fase, onde também tive iludido em que podia viver dos jogos de casino online. E a única maneira de vocês poderem viver dos jogos de casino online é se vocês tiverem uma parceria com os casinos. Pois é, meus amigos. Ou seja, eu não sei se vocês estão a par, mas existe casos onde os casinos pagam a estes influencers. Eu sei que a maior parte de vocês deve estar a par, mas eu vou voltar a falar neste assunto. Mas a maior parte deste... E não importa se são casinos legais ou casinos que estão albergados pela lei portuguesa, como... Eu não vou falar de nomes de casinos, mas existem vários esses que mesmo esses pagam a influencers para terem anúncios e patrocínios nos vídeos de YouTube e para fazerem publicações no Instagram. O TikTok eu acho que tem uma certa e determinada moderação em relação a este tipo de conteúdo, a estas publicidades, mas eu sei que o Instagram não tem. Sei que tem, maior parte das vezes, se tiver é com casinos que são ilegais no país onde neste caso o influencer está albergado, mas eu ainda assim eu acho que a moderação não é feita muito bem. Ou seja, eu vou-vos dar um exemplo. Eu conheço pessoas, não vou dizer que conheço as pessoas pessoalmente, mas conheço casos de pessoas em que elas são pagas milhares, dezenas de milhares de euros para fazerem umas publicações por mês acerca desses casinos online. Às vezes são, por exemplo, vou dar um exemplo, imagina, eu estou a jogar um casino, estou a jogar umas slots e até me sai um bónus de 200 ou 300 paus, depois tem um link que é por esse link que as pessoas forem afiliadas, esses mesmos influencers ganham uma certa e determinada percentagem. E às vezes até mesmo sem isso. Que os casinos já no Brasil há muitos anos, não vou dizer há muitos, mas há uns anos atrás já andavam a implementar, e isto faz com que os influencers sejam pagos dezenas de milhares de euros, dólares, reais, aquilo que vocês quiserem chamar, para poderem postar certos e determinados casinos e fazer com que o seu público, os seus seguidores, se fidelize ou entre nestes casinos e injete dinheiro. Os casinos online, é assim, eu entendo que sejam uma questão de entretenimento, eu entendo mesmo isso, porque eu próprio já joguei jogos de casino online durante vários anos e posso-vos dizer que a única maneira mesmo de vocês fazerem vida com jogos de casino online é se vocês estiverem a ser pagos pelo casino para fazerem publicidade, porque se vocês tentarem fazer essa coisa dos robôs dos casinos, que eu também já fui por esse rabbit hole, I already been there, unfortunately, mas foi a melhor maneira de eu aprender que não existem robôs que vos deem estatísticas, estimativas, esqueçam isso, ok? Aquilo que eu consegui perceber foi que os próprios influencers que vendem esses robôs estão a fazer não só publicidade ao casino e a ganhar com a entrada de pessoas nesse mesmo casino, mas também estão a desenvolver com inteligências artificiais ou programação, canais no Telegram onde vocês recebem sinais, salas de sinais onde vocês recebem sinais, onde vos diz, agora é no vermelho, ou se não bater agora deu red, ou se não bater agora dobra a aposta porque a seguir se ganhar vais cobrir a aposta. E isso é tudo uma treta, ok? Isto é tudo uma maneira de vos fazer um brainwashing e fazer-vos acreditar que vocês têm algum poder ou alguma vantagem sobre o casino. Os casinos são altamente pensados
eu até vos vou dizer mais, porque na altura que eu decidi desistir destes mesmos jogos e etc., eu fui ver como é que os casinos online e até os físicos eram desenvolvidos. E aquilo que eu consegui perceber é que os próprios casinos contratam pessoas, são formadas especialmente em certas áreas de psicologia, de comportamentos, de like behavior, like consumer behavior, por exemplo, eles até ao ponto de estudar as cores das slots, as melhores cores para chamarem a atenção das pessoas, os sons que as slots emitem. Eles estudam estas variáveis todas para fazer com que as pessoas fiquem tipo addicted ao jogo. Se vocês não acreditam naquilo que eu vos estou a dizer, basta procurarem no YouTube vídeos de como é que os casinos são criados, como é que os casinos fazem dinheiro, e vocês vão nesse mesmo rabbit hole que eu fui e vocês vão conseguir perceber como é que o casino nunca tem a perder, mesmo que vocês ganhem sempre, que nunca vão ganhar, porque não existe ninguém que tenha essa sorte. Isso o casino é basicamente uma cena de entretenimento. Muitos destes influencers que vocês veem a divulgar esses casinos, eles não jogam casino. A única vez que vocês os veem a jogar casino é para divulgar o casino, ok? Ou seja, eles estão a publicar stories a jogarem o casino onde estão a ganhar dezenas de milhares de euros, vocês estão a entrar, estão a meter dinheiro. Muitos desses casinos às vezes vocês até depositam o dinheiro e eles não vos deixam tirar dinheiro mesmo que vocês ganhem. Ou seja, não joguem, rapazes, ok? Não joguem casino online. Eu entendo que vocês querem estar entretidos. Existem montes de outras coisas onde vocês podem estar entretidos, por isso eu não vos aconselho a jogar, ok? E os jogos de casino, especialmente as máquinas, as slots, continuam a ser os mais populares. E no segundo trimestre de 2024, os jogos de casino online geraram 158 milhões, correspondendo a um aumento de 29% em relação ao ano anterior. As máquinas das slots representam cerca de 82%, quase 83%, do total das receitas dos jogos de casino online. As apostas desportivas em Portugal também são uma questão muito preocupante, principalmente que agora o placar é uma cena boa, acessível, vocês podem fazer isso com o telemóvel e fazer os pagamentos. Vocês têm inúmeros grupos do Telegram também com sinais de apostas, para vocês fazerem apostas e etc. Por isso, vocês só têm que pegar nessa energia e depositar em outras coisas. Talvez, se calhar, em adquirir uma habilidade para poderem mais tarde ganhar dinheiro com essa mesma habilidade, tornarem-se mestres nessa habilidade. Talvez seria melhor. E eu estou-vos a dizer algo que eu próprio também já passei, ok? Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isto, porque a versão que eu tenho hoje, a versão que eu sou hoje, também passou por isto passou por essas dificuldades para aprender e poder seguir a vida e, se calhar, fazer um pouco como eu estava a dizer, concentrar numa habilidade e talvez um dia mais tarde poder tirar proveito dessa mesma habilidade. Também temos aqui um aumento do número de jogadores. O número de contas registadas em plataformas de jogos online chegou aos 4,4 milhões, com um crescimento de 15,7% em relação ao ano anterior. Ou seja, temos quase metade da população portuguesa inscrita em jogos de casinos online. Agora, no entanto, a indústria enfrenta um problema com os operadores ilegais, que é os tais casinos ilegais que não estão albergados pela lei portuguesa, como estávamos a falar há bocado. Ou seja, 41% dos jogadores que utilizam casinos online utilizam plataformas que não são licenciadas. E eu tenho uma teoria para isto. Essa teoria é que estas plataformas que não estão licenciadas em Portugal muito provavelmente têm campanhas que são muito melhores do que aquelas que estão licenciadas em Portugal e faz com que as pessoas se inscrevam muito mais nessas plataformas não licenciadas. Muitas dessas plataformas, meus amigos, eles dizem porque damos 100% cashback ou damos o valor que vocês depositarem, nós dobramos. Muitas das vezes vocês depositam o dinheiro e depois vocês não podem tirar o dinheiro. Um estudo indicou que cerca de 6,4% dos jovens ou dos adolescentes apresentam comportamentos de jogo problemático e 22,7% jogam de forma regular. Ou seja, em cada grupo de 10 adolescentes, cerca de 2 a 3 jogam de forma regular, ok? A cada 10, 2 a 3 jogam de forma regular. Em cada desses 10 jovens apresenta comportamentos de jogo problemático.
Estas plataformas não têm uma maneira de vos proibir de vocês entrarem porque é a internet, vocês têm sempre um workaround. Antigamente os casinos que vocês tivessem um problema desses, vocês eram proibidos de entrar nos casinos. Hoje em dia online existem centenas, se não até milhares de casas de apostas onde vocês podem entrar e gastar o vosso dinheiro, tenham vocês do problema que vocês tiverem. Eu sei que as casas licenciadas têm medidas que lutam contra... Anyway, that's only bullshit. Tu arranjas sempre uma maneira se tu realmente quiseres gastar dinheiro naquilo, ok? Por isso, quit that motherfucking bullshit, because I don't buy it, ok? Jogos de casino online não vos trazem nada de bom, são única e simplesmente injeções de dopamina na vossa cabeça para que vocês se sintam satisfeitos momentaneamente e não passa de entretenimento. As pessoas que fazem isto, ainda que seja casas licenciadas, deviam pensar 2 vezes antes de o fazer. Eu acho que deveria ser ilegal vocês promoverem jogos de casino online, ainda que fosse de casas licenciadas. Claro, depois vem aquela coisa de dizerem, porque se te apresentarem uma proposta de centenas ou de milhares, claro, eu entendo isso, eu consigo entender o papel dessas pessoas que recebem essas propostas, consigo mesmo entender e não vos julgo, porque muitas das vezes vocês estiverem a passar dificuldades e receberem essas propostas, são essas mesmas propostas que vão vos ajudar a vocês, a vossa família, mas vocês não estão a fazer uma coisa boa. E o próximo tema é que eu achei bastante engraçado. Vocês sabiam que a rede social, o X, que foi comprado pelo Elon Musk, teve inibido de ser utilizada no Brasil, não é? Porque não tiveram um representante legal no Brasil para representar a empresa, ou seja, o Brasil proibiu a empresa de funcionar no Brasil e existia uma multa para todos os utilizadores que decidiriam utilizar o X, ou mais conhecido por Twitter, no Brasil. Ou seja, a empresa X, cujo dono é o Elon Musk, pagou a mesma multa. E adivinhem o que é que aconteceu. Essa multa foi paga por a empresa e infelizmente caiu numa conta que não foi na conta do Brasil. Caiu numa conta diferente. Quanto a esta que ainda não tenho a informação de realmente o que é que foi. Ou seja, a multa foi transferida para uma conta errada e continua bloqueada durante um tempo. Mas depois esta situação foi resolvida e... agora os utilizadores do Brasil já podem utilizar a rede social X. A multa foi de 28,6 milhões de reais, que isto equivale a 4,7 milhões de euros, e o pagamento da multa eram depositados numa conta que nem estava vinculada ao processo. Um bocado esquisito. Mas pronto. Entretanto, esta situação foi resolvida e agora todos os utilizadores no Brasil, pelo que eu entendi, já podem utilizar a rede social X no Brasil. Ok? Mas achei esta situação bastante caricata. Fez-me lembrar uma situação que existiu em Portugal. Basicamente, o Tribunal de Relação do Porto confirmou a 25 de outubro 6 meses de prisão aplicados à delegada de informação médica por ela ter-se recusado a devolver parte dos 788 mil euros que recebeu de engano na Segurança Social. A pena poderá ser suspensa por 2 anos e 6 meses se a mulher pagar durante esse período em prestações mensais metade da indemnização fixada em 39.942,37 euros, mais os juros ao Instituto por danos patrimoniais. Ou seja, ela gastou, pelo que eu percebo, ela ou o companheiro, ou seja, quem foi, gastaram aqui cerca de 40 mil euros dos 788 mil euros que receberam de engano da Segurança Social. E aquilo que aconteceu é que agora levaram então pena suspensa de prisão e vão ter que pagar os 40 mil euros de volta. Ficou provado que a arguida utilizou em seu proveito parte da quantia acreditada por erro na sua conta bancária e que, quando interpelada pela instituição, se recusou a restituir o valor que sabia não lhe pertencer. É assim, mais uma vez eu vou voltar a dizer, é muito complicado, não é? Vocês recebem 788 mil euros na vossa conta, vocês nem sabem o que é que vão fazer à vossa vida. Isto foi a 12 de fevereiro de 2021, quando uma funcionária dos serviços financeiros do Instituto da Segurança Social no Centro Distrital do Porto se enganou a digitar os números e transferiu para a conta bancária da arguida 788 mil euros.
Em vez de... ok. Eram 788,80 e a funcionária debitou 788.088. Este engano é um bocado esquisito. Ou seja, isto era referente à prestação de doença e de desemprego. A mulher alertou a 17 de fevereiro a Segurança Social e o banco que nada fizeram de imediato. Ou seja, vocês reclamam com a Segurança Social depois de receberem este valor com o banco e eles não fizeram nada de imediato. Aquilo que a senhora disse foi: não me responsabilizo por tal transferência e pela quantia, seja a que título for, não me responsabilizando igualmente por qualquer custo bancário ou outro que daí advenha. Escreveu a arguida em e-mail para o Instituto da Segurança Social 5 dias depois de lhe ter caído a fortuna da conta. Ok. Ainda avisou por e-mail, rapazes. Por motivos não apurados no processo, a mensagem enviada à Segurança Social pela arguida apenas em 6 de abril foi reencaminhada para o endereço do correio eletrónico do Centro Distrital da Segurança Social do Porto e só a 7 de abril, quase 2 meses depois de ter comunicado o erro, a mulher foi contactada pela diretora do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro da Segurança Social, que lhe solicitou a imediata restituição da quantia total em causa. Ou seja, vocês vão me dizer que vocês não repararam que saíram 788.000 euros da conta da Segurança Social? Só contactam 2 meses depois? How shameful of you! Claro que isto é assim, como é óbvio, vocês como cidadãos obedientes da lei, vocês não podem fazer uma coisa dessas, não é? Se vocês receberam um montante destes, vocês têm que o devolver, como é óbvio. Mas é assim, é como eu estava a dizer, nós somos seres humanos, nós nem sabemos o que é que estaria a passar, ainda por cima na senhora que estaria desempregada, o que é que se passa por trás da cortina nesta situação. Ou seja, a arguida propôs devolver 638.000 euros a título imediato e os restantes 150.000 em prestações mensais iguais e sucessivas. A Segurança Social rejeitou a proposta por não se tratar de pagamento de dívida em prestações, mas sim de devolução da quantia que não lhe pertencia. Ou seja, ainda propôs ficar com 150.000 paus? Isto é uma mulher de negócios. Entretanto, a Segurança Social conseguiria recuperar 748.000 euros, 748.137.63 mil euros, por ação judicial, mas ficaram a faltar 39.000 euros, o valor que levou a arguida a ser condenada por um crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada. Inconformada, a mulher recorreu para a relação, alegando que sempre pretendeu devolver o dinheiro e que não se demonstrava preenchido o elemento objetivo do crime em causa, mas a relação negou provimento ao recurso. Ou seja, esta senhora... Ou seja, rapazes, vocês já sabem, se receberem uma transferência da Segurança Social de 780.000 euros... vocês devolvam o dinheiro. Pronto, vamos passar então aqui ao último tema do podcast. 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país, incluindo eu. Para vocês verem, mais de 850.000 jovens que têm hoje entre 15 e 39 anos vivem fora do país. Ou seja, residem no exterior, e isto foi uma estimativa feita pelo Observatório da Imigração. Quase 1/3 das mulheres em idade fértil portuguesas estão fora de Portugal. Isto representa um risco muito grande. Ou seja, 30% das mulheres que podem dar à luz em Portugal de bebés portugueses estão fora do país. Pois é. Isto é um fenómeno que é chamado como êxodo e tem um impacto brutal na fecundidade e no mercado de trabalho. Portugal tem a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo. A vaga continua de saídas ao longo das últimas décadas e engrossou o número de portugueses no estrangeiro, acelerando a perda de população jovem. De acordo com a estimativa do Observatório da Imigração, 30% dos nascidos em Portugal com idades entre 15 e 39 anos deixaram o país em algum momento e vivem atualmente no exterior. Como eu tinha dito, são mais de 850.000 jovens. Nem estamos a falar das pessoas mais velhas, ok? Entre os 15 e 39 anos, 850.000 pessoas. Isto é uma coisa abismal.
Ou seja, temos a taxa mais alta de imigração de jovens na Europa. Isto representa um risco bastante grande para Portugal. Isto vai fazer com que Portugal tenha que chamar pessoas de fora, com uma mão de obra não tão qualificada, muito provavelmente, que é um facto que vocês devem ter visto nos últimos meses ou até nos últimos anos. Vai fazer com que ainda diminua mais o pagamento desta mão de obra qualificada, ou seja, vai fazer com que os próximos jovens a terem esta qualificação de mão de obra partam de Portugal. Eu sei que já existem algumas campanhas para fazer com que os jovens fiquem no país, mas essas campanhas não vão funcionar. E eu vou-vos explicar porque, sendo eu um jovem que está no estrangeiro. Imaginem que vocês têm a oportunidade de ir para um país como aquele onde eu estou, que é a Suíça, e vocês têm a possibilidade, não vou dizer que este é o meu caso, mas que vocês têm a possibilidade de ir trabalhar até que seja para as obras e ganharem um salário de 4.000 francos ou 4.500 francos, sendo que vocês não têm filhos, estão sozinhos, vêm para cá e onde até conseguem um alojamento ou parte de um alojamento com essa mesma empresa. Isto é um caso isolado, ok? Claro que não são todos os jovens que vêm para a Suíça que têm acesso a estas oportunidades, mas eu conheço alguns deles que têm parte desta oportunidade. Claro que vocês não vão querer voltar para Portugal para voltar a trabalhar depois de andarem a receber um ordenado destes, não é? Ainda que vocês tenham que deixar metade do vosso ordenado para despesas, imaginem o dinheiro que vocês não conseguem poupar. Isto se vocês tiverem um estilo de vida regrado. Não é para terem um estilo de vida como eu vejo a maior parte dos imigrantes aqui jovens, que a primeira coisa que fazem quando têm um trabalho é fazerem leasings, ok? Leasings esses que são para terem viaturas onde pagam 500 e 600 paus por mês para terem um ganda bruto de um BM para poderem ir de férias a Portugal e passearem com esses carros e tentarem mostrar que vivem bem da vida. Ok, não tenho nada contra essas mesmas pessoas, acho que têm a sua própria liberdade para fazerem aquilo que quiserem com o dinheiro que elas ganham. Muitos desses casos, meus amigos, eles têm brutos carros, mas vivem em casas que são quase como se fossem barracas. Pois é. Vocês não acreditam naquilo que eu digo. Eu sei que há muita gente que se calhar vai ficar ofendida com aquilo que eu estou a dizer, mas é uma das realidades e sei que há muitos imigrantes que vão concordar com aquilo que eu vou dizer, mas mesmo que não concordem, isto são factos, onde até muitos deles vivem com as sogras ou com os pais e têm brutos carros de 50, 60 mil francos ou 50 ou 60 mil euros estacionados à porta. E a minha pergunta é: qual é que é a prioridade que vocês têm? É comprar um bom carro para irem de férias a Portugal, mostrarem aos vossos amigos ou às pessoas que vocês estão a viver bem na vida aqui? Ou é darem conforto e qualidade de vida à vossa família? Isto também, a carapuça serve a quem servir. Este foi mais um episódio de podcast Conversas de Porta Aberta. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante interessante para mim. Debatemos aqui assuntos bastante interessantes. Gostei bastante. E espero-vos para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desta nova dinâmica. Deixem nos vossos comentários a vossa opinião, algo que vocês acham que poderíamos melhorar, e até quero sugestões vossas de convidados para termos aqui no nosso podcast. Ok? Mais uma vez, you already know who it is, baby. Conversas de Porta Aberta. Muito obrigado a todos vocês que deixaram um pouquinho mais de vosso tempo para nos ouvir aqui hoje. Esse é o vosso boy, Tony the Dice, e um grande abraço a todos vocês, uma belíssima semana e que todos os vossos desejos se concretizem, mas não se esqueçam que eles não caem do céu e vocês é que têm que trabalhar para eles, ok? Um grande abraço e estamos juntos, família. Let's go! Mais uma noite, todas são a última. Deixa-me estar com os meus e com a minha música. Mataram mais um poeta. Eu vim de Braga, deixa a porta aberta. Tu vira bilhete se quer escutar essa meta.